apaixonados. Como crianças. Se é que vocês quiserem estar, mas levanta o braço e cante. Espírito, Espírito, Com mais força, o tamanho que você pedir. que desce como fogo, Vem como em Pentecoste nessa noite, Espírito. vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Vai se sentando. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, que a ti lhe confiou a verdade divina, que sempre me rege, me guarda, me governa, me guia. Caríssimos irmãos, caríssimos festeiros, noveleiros, irmãos e irmãs, apaixonados, devotos do Divino Espírito Santo, nós nos reunimos aqui nessa noite, nessas noites, porque de fato e em verdade nós amamos o Divino Espírito Santo de Deus, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Amamos o Divino Espírito Santo. Meu nome é Roberto, eu sou consagrado da comunidade católica Oferta Oração, e nessa noite de hoje eu vim falar dessa experiência do Espírito que cumpre o cumprimento da promessa do Espírito. E quando nós falamos deste cumprimento da promessa do Espírito, nós não podemos não partir se não for pela palavra de Deus. Por isso a palavra que foi proposta para essa noite de hoje, coloque a mão sobre o seu coração, eu vou ler. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um novo Paráclito, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e está em vós. Não vos deixarei órfãos, venho a vós, ainda em pouco tempo, e o mundo não mais me verás. Palavra da salvação. Glória a Vamos vós. aplaudir com força a palavra da salvação. Com força. Vamos compreender. Aqui é Jesus falando. É Jesus apresentando. E dentro do contexto, é importante nós entrarmos no contexto dessa palavra. Jesus começa ali no Evangelho, a partir deste capítulo, ele vai falando da sua despedida. Ele vai dizendo que ele vai para junto do Pai. Nós acabamos de viver a solenidade da Ascensão. Então, ele vai para o Pai. E o coração dos discípulos, se vocês forem, nós formos, então, caminhando no Evangelho, diz que em certo momento o coração dos discípulos encheram de tristeza. Porque eles imaginam vocês o contexto. Imaginem vocês, eles tinham visto Jesus fazer tantos milagres. Eles tinham visto Jesus perdoar os pecados. Eles caminhavam com o Mestre. E de repente Jesus chega e diz: olha, eu estou indo embora. Mas há uma alegria dentro desta palavra. Mas eu vou mandar um outro Paráclito. A palavra Paráclito é do grego. Significa, tem vários significados: defensor, auxílio, ajudador, consolador. Mas existe uma raiz da palavra que tem um sentido que eu queria trazer para esta noite de hoje. Paráclito é aquele que está ao lado. O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Quem tem o Divino Espírito Santo nunca está só, porque ele é promessa de Deus para nós. Ele é uma promessa, e promessa de Deus, ele cumpre. E aí nós vamos, para a gente compreender, quem é então o Espírito Santo? Quem é este cumprimento? Quem é aquele que vai vir sobre nós?
nós precisamos fazer memória. Nós sabemos que o Divino Espírito, ele é uma pessoa divina. E quando nós falamos dessa pessoa, toda pessoa tem uma história, sim ou não? Sim. Então nós precisamos voltar, vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Diz que no primeiro livro, Gênesis, vai dizer que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. A terra estava uniforme, vazia. Ou seja, tem um cardeal chamado Raniero Cantalamessa que ele vai dizer que é o caos e o cosmo. O que quer dizer isso? O caos estava desordem, cosmo, ordem. Quando o Espírito ele vem sobre as nossas vidas, ele transforma toda a desordem, tudo aquilo que está desorganizado, ele vem ordenar. Depois o Espírito Santo, ele vem em missões específicas, nos reis, nos sacerdotes, nos profetas. Nós podemos aqui remeter ao rei Davi. Diz que quando Davi foi chamado por Deus, Samuel entra na casa de Davi. Nem era o filho que o pai tinha assim preferência de ser chamado. Diz que o profeta então unge Davi. Diz que a partir daquele momento a palavra de Deus vai dizer que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Depois os profetas, o profeta Joel lá no capítulo 3 diz: não, vai chegar um tempo então que o Espírito, ele não vai ser só derramado em missões específicas. Agora ele vai ser derramado sobre todos os ser vivos. Ele vai ser derramado sobre toda a humanidade. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem é ser vivo aqui, levanta os braços, os devotos do divino. É sobre todos nós essa promessa. E aí chega Jesus. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala de alguém. Vocês podem perceber nos evangelhos, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Quando ele vier, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Quando ele vier, ele vai fazer com que vocês lembrem de tudo aquilo que disse. Assim é a experiência do Espírito. É essa experiência que o Senhor está nos chamando a viver nessa noite de hoje, nestes dias aqui de novena. É aquela experiência da graça. Jesus também continua dizendo, quando nós vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: olha, não se afastem de Jerusalém. Eu vou derramar o poder do alto. E quando este poder, quando essa pessoa, a pessoa divina do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quando ele vier, ele vai vos dar força. Ou seja, o Espírito Santo é a força. Ele impõe, ele impele o nosso coração. Ele vai nos motivando. Ele vai dizendo a nós: olha, quando nós estamos ali. Por isso São Paulo vai dizer: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque ele não confiava em suas forças. Ele confiava no poder do Espírito. Nesses dias que estamos em torno dessa pessoa divina, do Divino Espírito Santo de Deus, nós somos convidados a deixar o Espírito ser essa força que nos impele, essa força que não nos faz desistir, que não nos faz desanimar, que não nos faz perder a esperança. Porque São Paulo vai dizer também sobre o Espírito: a esperança, ela não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Nós somos chamados, assim como Jesus, a sermos testemunha. Jesus vai dizer isso: quando o Espírito vier, vocês serão testemunhas. Quem é a testemunha? No sentido bíblico, testemunha não é somente alguém que presenciou algo, mas é alguém que tem uma experiência. Por isso, nessa noite de hoje, digo a vocês que falo a partir de uma experiência. O Espírito Santo, ele está aqui nessa noite.
O Espírito de Deus está aqui, nessa novilha. E a partir dessa experiência com Ele, nós saímos, nós somos impelidos, nós vamos caminhar. Por isso que nós temos essa graça de declarar, sair nas ruas com essa alegria, porque o Espírito Santo muda nossas vidas. Jesus vai dizer nessa palavra, para concluir, que ele ia pedir ao Pai. E sabe como Jesus pediu ao Pai? Eu vou rogar ao Pai. Jesus pede ao Pai o Espírito sobre nós. Existem uns teólogos da igreja, são santos padres da igreja, diz que no momento da cruz, qual foi a última palavra que Jesus disse na cruz? Pai, em tuas mãos, todos juntos, por gentileza. Pai, e aí os teólogos da igreja dizem que aquele momento é o clamor do Cristo. Cristo clama ao Pai, mas Pai, Deus é amor. E essa comunidade de amor que é a Trindade, o amor não ia ficar guardado. Não, o Espírito também, como dizia um sacerdote em uma das nossas santas missas, nas celebrações, é o próprio amor. Não, o amor não ia ficar para o Pai. Porque quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo, olha, Pai, como ele dizia, a minha vontade, o meu alimento é fazer a tua vontade. Então agora, Pai, recebe o meu Espírito. E aí diz que não, o Pai nesse movimento de amor, amor e amor, amor e amor, o que acontece? O Espírito é o amor que se derrama sobre nós. Porque não é do amor reter, não é do amor guardar. Por isso, Jesus, ele envia sobre nós o Espírito. E nessa noite de hoje, nós queremos fazer essa experiência, sim ou não? Sim. Fazer essa experiência de amor. Por isso eu convido você a ficar de pé agora, por gentileza. E como é que se pede o Espírito Santo? Rezando. Eu sei que aqui tem muitos devotos do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Do Divino. Sim ou não? Sim. Nós vamos pedir aqui, ó. Foi aqui, Jesus pediu ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Aí o Pai falou, olha, vou derramar o Espírito sobre a humanidade. E eu quero que você agora estenda seus braços aqui, para pedir o Divino, nesse tempo, que o Divino Espírito venha sobre as nossas famílias. Vai falando com as suas palavras, fala, Divino Espírito, vem sobre mim, vem sobre a minha história, vem sobre o meu coração, vem sobre a minha vida, vem sobre essa família, vem sobre os nossos noveneiros, vem sobre os nossos festeiros, sopra, cumpre aqui hoje, cumpre aqui a sua promessa de amor. E nós vamos pedir para que ele sopre. Sopra, Espírito. Sopra. Para isso agora, sopra, Santo Espírito. Sopra, Senhor. Sobre a tua igreja. Sobre a tua igreja. Cante. Sopra, Santo Espírito, eu quero ouvir os devotos do Divino. Cante sobre a tua igreja. sobre a tua igreja. É fácil. Como em Pentecostes estamos reunidos. Como em Pentecostes Estamos reunidos. estamos Pega os braços e ela te deseja. ela te deseja. Sopra, Santo Espírito, viemos te adorar. Sopra. Sopra, Santo Espírito, Quem veio adorar ele, levanta o braço como uma criança mais alto para o céu. Viemos. viemos A nossa alma está sedenta por quê? a nossa alma, Está sedenta. está sedenta. Você sabia que ele quer vir nessa noite sobre este lugar? Levanta o braço mais alto que pode para a cruz e cante. Força!